Olá, boa noite. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais uma palavra pastoral. Hoje é segunda noite. Boa noite. Deus abençoe vocês. Nós vamos aguardar um pouco para o pessoal entrar e revemos os pontos principais do sermão de ontem, da mensagem de ontem. Já faz algum tempo que nós temos praticado isso na nossa igreja, Igreja Batista Maranata, em que os encontros dos pequenos grupos são baseados em conversas, aplicações do sermão do domingo que antecede o pequeno grupo. Então, se você vai se reunir amanhã, terça-feira, se você vai se reunir na quarta, na quinta, na sexta, seja o dia que o seu pequeno grupo se encontra, nós estamos encorajando você a discutir os pontos principais do sermão com vistas à aplicação, tá bom? Vamos lá, vamos começar então, meus irmãos. Eu tenho já aqui o guia em mãos, o Gustavo tem fielmente feito para nós o guia preparado, um resumo da mensagem, elaborado perguntas. Às vezes eu dou um pitaco ou outro, mas coisa pequena, e tem sido uma bênção para os agrupes da nossa igreja. Então vamos orar, e aí nós damos início então ao resumo da mensagem de ontem, tá bom? E vamos que vamos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque mais uma vez nós nos reunimos aqui, numa plataforma digital, mas com vidas reais, com corações reais, com anseios reais e uma esperança sobrenatural e real também. Jesus está vivo. Eu peço a Deus que o Senhor conduza esse tempo, conforme nós revisamos aspectos da mensagem de ontem, assim como as perguntas que vão guiar as discussões do pequeno grupo. Eu peço a Deus que cada um dos agrupes seja extremamente edificado, encorajado, exortado, conforme nós navegamos, ó Deus, na mensagem de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. 1 Timóteo 4, versículos 1 a 5. A passagem é curta, eu vou reler para os irmãos, e aí nós já entramos nos principais pontos, eu coloco as perguntas, faço alguns comentários, como nós temos feito, principalmente você, líder de agrupe, se tiver alguma pergunta, nós podemos interagir aqui, e depois nós vamos sair e ir para uma reunião, uma rápida reunião de oração, na plataforma do Google Meet, tá bom? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, diz o seguinte. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tá bom? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Então, o primeiro ponto que nós destacamos na mensagem de ontem é que o risco da apostasia é real. É até um tanto quanto forte, conforme eu meditava e preparava a mensagem, eu fiquei com um pouco de receio de com que força viria esse primeiro ponto, ou até mesmo aquilo que resume o espírito da passagem. Mas não tem como fugirmos do texto quando ele afirma expressamente de que alguns nos últimos dias apostatarão da fé. Timóteo recebe isso justamente numa circunstâncias onde isso já estava acontecendo. E, irmãos, isso acontece até hoje. Então, segue um alerta sóbrio para nós de que alguns estão correndo risco, alguns já estão, alguns pés na direção da apostasia, de abandonar a fé. Bom, ainda assim, nós podemos descansar, Mateus capítulo 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existem ameaças, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, foi apontado no sermão 2 tipos de ameaças contra a igreja. Ameaças externas, que têm a ver com as perseguições, ameaças internas, que têm a ver com divisões e falso ensino. E para cada uma delas existe uma postura adequada. Se nós estamos lidando com perseguições,
a palavra de Deus nos encoraja a perseverança. Se nós estamos lidando com ameaças internas de divisões e falso ensino, a palavra de Deus nos encoraja a perseverar na fé, a olharmos fixamente para a verdade. Então, é o que nós vamos fazer, é o que nós queremos nos propor a fazer como igreja. Alguns apostatarão, isso não é um risco da possibilidade de ocorrer ou não, mas é algo certo. O risco é quem irá apostatar da fé. Então, nós não devemos ficar surpresos quando pessoas que estavam no nosso convívio, serviram no nosso meio, hoje não estão mais. Nós devemos, sim, ficar sempre tristes e alertas. O segundo ponto dá para nós a razão por que a apostasia acontece. A apostasia acontece por causa da mentira. Nós vimos, então, que a origem da mentira vem do diabo. O diabo é o pai da mentira. E a gente, meio batistão, assim, fica um pouco receoso de falar do diabo, dos espíritos enganadores, dos demônios, mas é uma realidade. Eles estão aí fora. Bom, eles estão aí fora, ela é divulgada por falsos mestres. Esses falsos mestres, eles são desonestos, eles são hipócritas. A hipocrisia é a tentativa de criar uma imagem que não está condizente com a realidade interna. Então, de novo, hipocrisia é quando eu quero construir uma imagem que não condiz com a realidade interna. É quando eu quero que as pessoas tenham uma percepção diferente de quem realmente eu sou. Isso é hipocrisia. Então, esses falsos mestres, eles tinham uma roupagem de santidade, mas por dentro eles eram homens ímpios, eles eram homens impuros. E é justamente aí que o apóstolo Paulo exorta e acusando esses homens de hipócritas, e não só isso, mas homens que tinham a consciência cauterizada. Essa consciência cauterizada, essa capacidade de distinguir entre o bem e o mal, é o que alguns abandonaram e vieram naufragar na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20. Então, Paulo exorta Timóteo a justamente tomar cuidado, a cautelar desses que são hipócritas e que não conseguem distinguir mais o certo do errado. Porque eles que estão espalhando mentira estão comprometendo a fé de muitos. Já dizia 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 12 em diante. Agora, esse padrão de mentira, nós vimos e fizemos o ponto ontem, que justamente é o mesmo padrão de Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Lança-se dúvida acerca da palavra de Deus, nega-se a palavra de Deus, e então lança um substituto à palavra de Deus. Então, qual é o antídoto à mentira, a causa dessa apostasia? É a verdade. Verdade é o antídoto contra a mentira. E no caso particular do contexto aqui de 1 Timóteo, Paulo vem e traz para nós a doutrina da criação, que Deus criou todas as coisas, porque essa mentira, essa apostasia via de pessoas que estavam rejeitando comidas criadas por Deus, então ele traz a doutrina da criação, tudo que Deus criou é bom, e traz a doutrina da encarnação, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Porque muitos ali tinha esse ascetismo, né? É o nome desse falso ensino, em que você rejeita certas coisas, como se isso fosse o caminho da santificação. Lógico que santificação acontece, a gente dizer não para coisas, mas tem uma razão por trás disso. E não é simplesmente um fim em si mesmo. Então, esses camaradas diziam não para, porque eles tinham uma percepção que a matéria era ruim. Toda a matéria era ruim, a carne é ruim. Então, aí o apóstolo Paulo vem e diz, olha, Jesus encarnou. Então, ele já está corrigindo percepções equivocadas com a doutrina da criação e a doutrina da encarnação. O que nós precisamos quando nós somos submetidos ou somos expostos ao falso ensino? Verdade. Nós precisamos o tempo todo da verdade. O ensino da palavra de Deus, que traz para nós, obviamente, ensino, repreensão, correção e instrução, educação na justiça. Estou aqui só seguindo aqueles 4 palavrinhas que descrevem o agir da palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 16. Tá bom? E aí haviam implicações para isso, né? Quais são as implicações? Existe um risco real de que alguns de nós não estejam mais no nosso meio daqui a algum tempo. Isso é assustador, irmãos. Mas hoje é dia de ouvir essa exortação, hoje é dia de ouvir esse alerta, porque se dermos ouvidos à hipocrisia, se dermos ouvidos à consciência cauterizada de alguns que não sabem mais distinguir o certo e o errado,
nós vamos ser levados por isso, vai perverter a nossa fé. Por causa da nossa vaidade, do nosso engano, nós somos alvos fáceis para a mentira. E precisamos da graça de Deus para ouvir a palavra de Deus com fé. Pois o que contamina o homem vem de dentro, de acordo com Marcos capítulo 7. Então, nós somos chamados a orar por perseverança, esse vai ser o tema, inclusive, da nossa reunião de oração, saindo daqui. Nós somos chamados a crescer no conhecimento de Jesus e da sua obra de criação. E não é suficiente apenas ouvirmos essas coisas, mas nós temos que escutar a palavra de Deus com fé, das mãos dadas com os nossos irmãos, e essa vida de comunidade nos protege de termos corações endurecidos. Então, a frase, a sentença que resume o que nós vimos ontem é que o falso ensino é uma ameaça disfarçada na boca de gente de dentro da igreja que precisa ser combatido com a verdade sobre o Senhor Jesus. O falso ensino precisa ser combatido com a verdade sobre o Senhor Jesus. Porque o falso ensino, que é mais perigoso, vai brotar do nosso meio. Tá bom? Bom, então 6 perguntas, 6 colocações para sua reflexão do Agrupe essa semana. Primeira delas, existem 2 tipos de ameaças contra a igreja. Externas, que é perseguição, e internas, divisões e falso ensino. De que maneira podemos crescer em perseverança contra as ameaças externas e fé contra as divisões e falso ensino? Então tá aí 2 perguntas para entendermos como nós vamos nos proteger das ameaças contra a igreja. 2. Quais as atitudes nos ajudam a não cauterizarmos nossa consciência? Ou seja, perdemos essa capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Como podemos nos manter sensíveis aos nossos pecados? Como podemos caminhar com perseverança? Se a apostasia acontece por causa da mentira, qual a importância de buscarmos a verdade? Onde encontramos a verdade? Quem é a verdade? Então, é uma super pergunta 2 aí. Às vezes as pessoas, eu não sei com relação a você, mas talvez no seu agrupe algumas pessoas ficam preocupadas, ou você mesmo fica preocupado em responder cada uma das perguntas. Algumas delas, elas vão simplesmente buscar o mesmo conceito, a mesma perspectiva, apenas com palavras diferentes. Nos ajuda a ver o mesmo problema em perspectivas diferentes, tá bom? Então, a reflexão é para estimular o agrupe a pensar aplicações da mensagem. 3. Qual nossa responsabilidade para com irmãos que têm deixado levar pelas mentiras do diabo? Como podemos ajudá-los? Vou dar um bizu para você. Hebreus capítulo 3 nos ajuda bastante nessa direção. Porque somos tão suscetíveis ao engano e porque é tão fácil para nós deixarmos a verdade e buscarmos a mentira. Por que somos tão suscetíveis ao engano? E por que é tão fácil para nós deixarmos a verdade e buscarmos a mentira? E aí, quais as mentiras você luta mais para não acreditar? Quais verdades da palavra têm lhe ajudado nessa batalha? Ok? Então é interessante, né? E hoje eu estava investindo um tempo lendo um livro, um lançamento da editora Fiel, que é Garota Gay, Deus Bom. É a história, o testemunho, a biografia de uma moça que se envolveu com a homossexualidade e como Deus a resgatou. Irmãos, o livro é fascinante porque descreve as mentiras que ela acreditava e como que a verdade de Deus a libertou. Simplesmente uma ilustração vívida da mensagem de ontem, daquilo que nós vimos e proteger nosso coração. Aliás, foi um ponto ontem, né? De que esse engano não se trata, o falso ensino não se trata exclusivamente de algo cognitivo que é contra a palavra de Deus. Envolve isso, claro que envolve isso. Mas ele vem para atiçar nossas paixões, nossos desejos. É aí que a tentação se torna forte e tira pessoas do nosso meio. Então, por isso que a gente vê em 1 Timóteo sempre aliado com uma vida torta. É por isso que é tão importante o pastor ser apto para ensinar, mas também ter um caráter íntegro. Porque nós vemos o evangelho tomando conta por completo do coração do cristão. Então, é interessante isso, né? De como o engano age. E aí, as mentiras que nós lutamos e etc. Né? E como essas, no caso da moça, né, do livro que eu tomei, dessa luta
que ela começou a acreditar em coisas e como as circunstâncias começaram a contribuir para isso. Não são responsáveis por a decisão que ela tomou, contribuíram para ela pensar em uma porção de mentiras. E libera pela graça de Deus. E bacana, né? Como resultado da oração da prima dela. Mas enfim. Então, ore no agrupe para que Deus nos conceda a graça de perseverar na verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, de ter um tempo em oração no agrupe, justamente para que Deus nos conceda a graça de perseverar na verdade. Aí tem um bloco no guia que você vai ver, que é para uma conversa orientada com seu filho, a leitura de Marcos capítulo 7, o que contamina é o homem que vem de dentro, e o que você enxerga dentro de você que precisa ser transformado, e etc. Ajude seu filho a enxergar isso, e qual a verdade para te ajudar a lutar contra esses pecados, né? Então, cristãos que crescem são cristãos que estão aplicando a verdade no nível do coração, das suas motivações. Ajude-os a enxergar o processo mental por trás de tudo isso, tá bom? Bom, no guia você vai ver também, eu vou ver se eu consigo colocar aqui para você. Olha aqui, ó. Excelente. Então, o guia, você está observando o guia aí? Então, tem aqui tudo que eu já li para você, né? Os pontos do sermão, as perguntas. E o Gustavo colocou um gráfico, um diagrama que mostra o processo de engano e o processo da verdade. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, que legal. Ó. É a dinâmica da separação de Deus e a dinâmica da caminhada com Deus, tá bom? Então, você pode observar isso aqui e começar a ver, olha aqui, ó. Então, como é que funciona o engano, né? O engano vai levar à dúvida. Você está conseguindo ver? Deixa eu ver se eu aumento aqui o zoom para você. Nossa, tá grandão agora, né? Olha que legal isso aqui. Isso, fantástico. Então, vamos lá. O engano, né? A dinâmica da separação de Deus. O engano vai levar à dúvida. E aí você está vendo as passagens de Gênesis, capítulo 3? É justamente um processo até mais detalhado do que eu mencionei ontem. Né? Ontem eu resumi a 3 grandes passos apenas. A dúvida, a negação da palavra de Deus e a substituição. Aqui a gente vê mais, inclusive, o processo de consequência do pecado. Né? Então, o engano lançou dúvida, atiça os desejos, né? Aí Eva vê que a folha, que o fruto era agradável, né, aos olhos, boa para se comer e capaz de dar o conhecimento do bem e do mal, ela toma, né, os desejos. Leva à desobediência, ela come o fruto, e aí logo depois, vergonha e cobrir-se. Eu cheguei a mencionar isso por alto, mas aqui está muito bem sistematizado, né? Eu espero que ajude, inclusive, no pequeno grupo, a ter mais conversas sobre esse assunto, né? E aí, o que é o processo inverso? Na verdade, o processo certo em que todos nós devemos caminhar, né? A verdade recebida com fé, né, com certeza, o desejo por Deus, Deus é melhor do que todas as coisas, o pecado vem com uma proposta de que ele é melhor, questionando a bondade de Deus. Mas não, Deus é melhor. Não é sempre que nós sentimos assim. É por isso que o engano ele é tão perigoso, porque ele atiça as nossas vontades, você não sente que Deus é melhor, aí você fica, olha, eu estou orando, mas eu não sinto nenhuma mudança, mas é um exercício de uma fé perseverante. E aí Deus começa a trabalhar no nosso coração esse desejo, essa inclinação por Ele, que nos leva à obediência, à alegria e uma vida andando na luz, tá bom? Então essa é a dinâmica da comunhão, da caminhada com Deus, que leva à vida. Isso foi adaptado aí do site da BCB, conforme você está vendo, e aqui a dinâmica da separação de Deus. Tá certo? Então, o engano é pensar que existe uma forma de me satisfazer que está fora de Deus. Inclusive, né, desculpa eu mencionar de novo, mas ainda está tão vívido essa história que eu li hoje, né, dessa moça, e ela pensava justamente isso, né? Ela falava assim, como que Deus pode me dar mais alegria do que o meu pecado hoje, né? E ela percebendo que Deus não queria só uma porção da vida dela, às vezes a gente fica tão focado num aspecto só da vida de alguém, né? No caso dela, homossexualidade, mas no caso de tantas outras pessoas pode ser vício em drogas, etc, etc. E ali você vê alguém entendendo que não, Deus me quer por inteiro, é o meu coração inteiro, não existe lugar onde eu vou estar satisfeito, completo, redimido, salvo, transformado, senão em Deus, né?
Então, o engano é a gente achar que está em outro lugar. E a verdade é a única coisa que está no nosso controle, no sentido de que cabe a nós nos expor à verdade. Então, é por isso, meus irmãos, que constantemente, paulatinamente, a história da nossa igreja, os pastores têm batido nessa tecla, né? E pela graça de Deus vai continuar sendo assim, porque é a palavra de Deus. Você precisa ouvir a verdade, você precisa estar exposto à verdade, tá bom? Bom, então tá aí o nosso gráfico. Eu espero que isso ajude você na discussão aí no Agrupe. E eu não sei se tem alguma pergunta referente tanto ao guia de Agrupe ou a mensagem de ontem, antes da gente partir para a nossa reunião de oração, tá bom? Então, deixa eu aproveitar aqui enquanto você pensa a sua pergunta, se tiver, né? Boa noite, Rosângela. Boa noite, Wellington. Boa noite, Dona de Lourdes. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Cristina Rodrigues. Boa noite, Lana, João. E aqui o comentário da Cida, que sim, é muito melhor no YouTube, né? Eu não sei se no Facebook ele fica com a mesma formatação. Essa formatação aqui que você está vendo é por causa do programa que eu estou usando. Eu acredito que ela está assim também no Facebook, né? Mas no YouTube também. Então, enquanto o pessoal pensa a pergunta, não sei se tem, deixa eu dar algumas notícias para você. Talvez para sua surpresa, talvez para sua tristeza, talvez para sua... Não sei como você vai reagir a isso, mas as vagas para o culto de domingo, próximo culto, 23 de agosto, estão esgotadas. Tá ok? Boa noite, Audrey. Então, as vagas para o culto presencial do próximo domingo estão esgotadas. Agora, o que eu vou pedir para você? Se você reagiu aí com, mas eu nem me inscrevi, eu ia deixar o meu para fazer inscrição amanhã e tal... Por favor, informe a Flávia para que a gente mantenha o controle de quantas pessoas seriamente estavam considerando ir, fariam sua inscrição, mas não puderam. Porque daí nós vamos olhar essas vagas que supostamente não foram preenchidas, ou pessoas que gostariam de estar lá, e já começar a planejar a possibilidade de um segundo culto. E assim podemos servir os irmãos com o culto presencial, você cultuar Deus presencialmente, e aí nós vamos caminhando aí durante esse tempo de pandemia que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Tá bom? Então, o Felipe já está inaugurando aqui uma categoria. Ele está vendendo ingresso para o culto no próximo domingo, cambista, tá certo? Então você vê aí como é que está o mercado paralelo, o mercado negro de ingressos para o culto, e consulta o Felipe aí. Quantos tickets, Felipe? 1, 2? Quantos que você está vendendo para o pessoal entender aí? É lógico que eu acho que ele está brincando, né? Mas enfim. Então, meus irmãos, eu não sei, tem alguma pergunta, tem alguma consideração sobre o sermão de domingo, a mensagem de domingo? Porque se não houver, eu vou dar dole 1, dole 2, dole 3, e nós vamos nos encontrar na reunião de oração, que o link que o Walter vai colocar, ele joga no grupo de intercessão, eu repasso para os grupos oficiais, você pode entrar lá, que nós vamos estar orando juntos, tá bom? Tem alguma pergunta, algum comentário? Eu já estou dando aqui o aviso referente às inscrições, importante você fazer isso. Eu já conversei, o Lutero entrou em contato comigo hoje, a gente conversou um pouco sobre maneiras da gente manter esse controle. Por enquanto, a gente está fazendo via secretaria, mas a gente pode conversar até uma maneira mais automatizada aí, para justamente facilitar o trabalho, o fluxo de informações e, principalmente, preste atenção nesse objetivo, né? Servir os irmãos e a gente crescer junto nessa fase aí que nós temos restrições sobre a quantidade de pessoas, tá bom? Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhum comentário sobre a mensagem de ontem, eu vou me despedir aqui e aí nós vamos nos encontrar na reunião de oração, tá bom? O Ronaldo já está pedindo 3, olha lá. E antes da gente... E também uma das coisas que a gente está vendo, né? Uma consideração que o pastor Fábio fez, ele acredita que eu acho que a gente consegue redimensionar, pôr algumas cadeiras a mais dentro das especificações, restrições, a gente não vai burlar nada, obviamente, mas da gente colocar um pouco mais de gente antes da gente pular para um segundo culto, tá bom? Então, essa é uma possibilidade que nós estamos vendo também, tá certo? Então vamos lá. Walter, eu vou desligar aqui, nós vamos orar encerrando lá na reunião de oração, e vamos orar pelos temas levantados pela mensagem, orar pela nossa igreja. Temos feito isso nas segundas-feiras, tem a reunião de oração também no domingo.
Nós já passamos para 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 7, vimos quão importante, quão fundamental é a oração, e oração não só individual na sua casa, mas orarmos como igreja, e é nessa direção que queremos crescer, tá bom? Então, o Walter pode mandar o link, eu não sei se ele já mandou, e aí nós vamos entrar lá. Deus abençoe, irmãos, estou encerrando aqui. Até.